Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e estou falando com vocês direto do estúdio de gravação Live Oak, em Berkeley, na Califórnia. E hoje, o fundador e diretor visionário do BNI está comigo no telefone, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan. Como o senhor está e onde está? Tenho o prazer de dizer que estou na Conferência Nacional do BNI dos Estados Unidos e do Canadá, em Houston, no Texas. Adoro as conferências do BNI e o fato de os dois países se reunirem para realizar sua conferência nacional é sempre empolgante. Que bom! Isso parece ser divertido. É divertido, as conferências e convenções são o máximo. Sempre me surpreende ver como essa organização cresceu ao longo dos anos. Realmente cresceu muito. Pois é. Então hoje vou falar sobre o Código de Ética do BNI e por que temos um Código de Ética. Para aqueles que estão ouvindo, podem voltar ao episódio número 285, onde falei sobre o Código de Ética do BNI, mas vou dar algumas informações que não compartilhei naquele podcast em 2012. Então vou dar algumas informações que não compartilhei lá. E o motivo pelo qual estou fazendo isso é que, na verdade, ele foi recomendado pela minha assistente, Dana Coyle. Ela estava em um webinar que realizei e alguém me fez uma pergunta. E ela disse: por que temos o último item do Código de Ética? Vou seguir os padrões éticos da minha profissão. Por que temos isso? E ele disse: sou vendedor de carros. Não temos um código de ética para todo o setor. Então, por que vocês têm isso? Portanto, quero responder especificamente a essa pergunta, o que não fiz na 285. Mas antes disso, quero dar um pouco de contexto. Primeiro, começando com todos os 6 itens do Código de Ética. O primeiro é que providenciarei serviços de qualidade pelos preços orçados. O segundo é que serei leal e honesto com membros e suas referências de negócios. Terceiro, construirei uma relação de confiança e cooperação entre seus membros. 4, assumirei a responsabilidade de acompanhar as referências que receber. 5, demonstrarei uma atitude positiva e de apoio. E, é claro, 6, estarei à altura dos padrões éticos de minha profissão. Os 5 primeiros foram criados em 1986 com o Board of Advisors, e isso foi na época em que era literalmente apenas o Board of Advisors, não o International Board of Advisors. Tínhamos apenas grupos praticamente no sul da Califórnia. E havíamos conversado sobre o fato de que precisávamos de algum tipo de código de ética. Então me sentei com a diretoria e, literalmente em volta da mesa da sala de jantar da minha casa em Lorain, onde eu morava na época e onde comecei o BNI, sentamos à mesa da sala de jantar e começamos a conversar sobre o que deveria ser o código de ética, pois precisávamos de algo que responsabilizasse as pessoas por seu desempenho como profissional de negócios no BNI. E Priscila, nós estávamos tipo na página 2 de todas as especificidades de como as pessoas deveriam se comportar em um grupo do BNI. E um dos membros disse: isso já é demais. Ninguém nunca vai ler isso. É conteúdo demais, sabe? Está começando a aparecer um código tributário dos Estados Unidos em vez de um código de ética. E nós praticamente, quero dizer, imagine um tabuleiro de xadrez. Nós simplesmente varremos todo o tabuleiro, apagamos tudo e começamos de novo. E a ideia era apenas criar um punhado de considerações gerais para seguir um código ético. E foi aí que chegamos às 5 primeiras. Serviço de boa qualidade, ser verdadeiro, boa vontade, esse foi um dos mais importantes. E ao longo dos anos, muitos membros foram convidados a se retirar porque simplesmente não criaram boa vontade e confiança no grupo. Acompanhar as referências. Ah, meu Deus, como você pode receber uma referência e não dar continuidade a ela? Mas mesmo em 86, vimos isso acontecer e dissemos: não, você não pode fazer isso. Você precisa dar continuidade e acompanhar. No entanto, isso ainda se aplica tão fortemente hoje como nos mais de 70 países em que estamos. Eles ainda se aplicam. O número 6 foi adicionado mais tarde. Não me lembro em que ano, mas deve ter sido, provavelmente no final dos anos 90 ou no início dos anos 2000. E isso ocorreu por causa de certas profissões como as da área da saúde que tinham um código em que não podem compartilhar seus clientes. Eles não podem dizer nada sobre quem são seus clientes. Mas, em particular, foram as associações de advogados no norte da Califórnia, as associações jurídicas que começaram a dizer a seus advogados:
membros que eles não poderiam ser membros do BNI. Porque você sabe que não havia nada lá sobre compartilhamento, sobre não compartilhar seu banco de dados de clientes. E a confidencialidade, sabe, não estava em nosso código de ética. E assim, nem todas as profissões têm essa exigência. Por isso negociamos, mas literalmente negociamos com várias associações de advogados para chegar ao número 6, que é: vou seguir os padrões éticos da minha profissão. E, na maioria dos manuais que os membros veem, há uma nota no final que diz que os padrões profissionais estão descritos em um código de conduta formal para qualquer profissão, substituem os padrões acima. E colocamos isso também a pedido de várias associações de advogados para dizer que, se você é um advogado, seu código de ética substitui o nosso. Seu código de ética substitui o nosso porque, de modo geral, códigos profissionais tendem a ser mais específicos do que o código de ética do BNI. Assim, o número 6 dessa nota no final surgiu anos depois por causa de várias profissões médicas e jurídicas. E o código de ética tem sido uma das coisas de que nos orgulhamos. Acho que temos muito orgulho dele. Além disso, é uma ótima ferramenta para conversas com os membros quando eles podem estar trazendo referências, mas estão com boa vontade, eles têm uma atitude positiva. Já vi grupos em que eles se sentaram e disseram: você é um bom membro, mas eu me lembro, e acho que já disse isso em um podcast antes, Priscila, tivemos um membro, uma mulher que me disse: temos um cara em nosso grupo e a melhor coisa que ele pode fazer é ficar doente, porque quando ele não está presente, temos uma ótima reunião. E ela disse que ele é um sugador de diversão. Ele simplesmente suga a diversão de uma sala. Foi então que eu disse a ela: você precisa se sentar com ele e ter uma conversa sobre a atitude dele. E ele precisa chegar com uma atitude positiva. Portanto, o código de ética foi realmente pensado minuciosamente e envolveu várias reuniões do Conselho de Consultores, com muitas e muitas horas gastas, e provavelmente o mesmo número de horas combinadas para o item número 6 do código de ética. Então, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa eu te perguntar, e acho que o número 6 se aplica muito a terapeutas. Você sabe que tivemos alguns terapeutas em nosso grupo. E eles não recebem muitas referências, e acho que isso se deve principalmente ao fato de que o número de terapeutas é muito grande. É muito, mas muito particular. Não há muito o que se possa dizer sobre isso, sabe? Bem, quero dizer, vejo terapeutas que recebem referências, mas você não pode dizer o nome da pessoa que você está indicando. Mas há várias outras maneiras pelas quais os terapeutas podem obter referências, e acho que já fiz um podcast sobre isso. Terei de procurar referências para os negócios difíceis de indicar negócios. E sei que escrevi um artigo sobre isso anos atrás, e aposto que já fiz um podcast sobre isso. Estou fazendo uma pesquisa enquanto conversamos agora mesmo. É o episódio número 481, Referências para os negócios difíceis de indicar. Escrevi esse artigo e fiz esse podcast por causa dos terapeutas. E por causa do negócio em que eu estava quando comecei o BNI, que era consultor de negócios. E era difícil para as pessoas, você sabe, né? Muito anterior aos coaches de negócios. Quero dizer, 1985, muito antes dos coaches de negócios. E assim as pessoas não sabiam como me indicar. Eu era uma empresa difícil de indicar, e os terapeutas eram ainda mais difíceis de indicar, na minha opinião. Portanto, ouça o episódio 481. E uma das coisas de que falo é fazer palestras como uma forma de obter referências. E você conta isso como uma referência legítima. Se você conseguir uma palestra em um Rotary local, Lions, Kiwanis, organização de mulheres ou qualquer organização, ouça o episódio 481. Essa é uma ótima maneira de os terapeutas obterem referências. Isso meio que foge do assunto, mas é uma pergunta importante e fico feliz que você a tenha feito. Mas, com relação ao restante da ética, acho que uma das coisas que realmente gosto no código de ética é que costumava ser quando estávamos sempre pessoalmente, agora, não sei se isso ainda acontece ou não em diferentes grupos. Mas todos nós nos levantávamos e dizíamos que repetiríamos o código de ética em uníssono. E isso realmente unia o grupo e fazia com que o novo membro se sentisse conectado. Eu achava que era uma coisa muito legal.
Sim, muitos grupos ainda fazem isso, e é algo que faz parte do sistema com qualquer novo membro. O novo membro deve ler o código de ética e os membros devem ler o código de ética junto com ele. Foi algo que vi ser feito há muitos e muitos anos e incorporado ao programa como resultado de ver como era impressionante fazer com que todos ficassem ali e fazer o código de ética juntos. Na verdade, acho que isso começou em Las Vegas, entre todos os lugares. A diretora de lá se divertia com isso. Ela ainda é diretora do BNI, Leslie Taylor. E Leslie dizia: muito bem, levante a mão direita, levante o pé esquerdo, coloque a mão esquerda no suporte de cartão de visita do BNI e levante a mão direita, e ela se diverte com isso. Mas todos liam o código de ética juntos. Começamos com isso e depois o implementamos em nível mundial. Acho que isso é muito legal. Bem, essa é a história por trás do código de ética. Um pouco mais de informações do que no podcast anterior. Espero que isso dê às pessoas algum contexto e que tenham orgulho. Tenham orgulho de fazer parte de uma organização que tem um código de ética que realmente queremos que nossos membros sigam. Obrigado. Muito bem, ótimo. Ivan, muito obrigada. É tudo por esta semana. Este podcast é patrocinado por meisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio lhe darão as ferramentas e a inspiração para aprimorar sua experiência com o BNI. Portanto, confira o excelente material que está disponível para você em meisneraudioprograms.com. E em seguida, use o código promocional IVAN50 para obter 50% de desconto em tudo. Todos os lucros vão para a Fundação BNI. Muito obrigada por nos ouvir. Eu sou a Priscilla Rice e estamos ansiosos para tê-lo conosco novamente na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial do BNI.